Prosseguindo no estudo do livro do profeta Jeremias, o item 35, Jeremias na prisão. Estudando Jeremias capítulo 37, versículos 1 a 21. Eu separei o versículo 15 que nos diz: E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram e o puseram na prisão. Depois nós vamos entender provavelmente quem eram esses príncipes. Nós veremos quando o império cair, quando Jerusalém cair, para o império babilônio, esses príncipes, eles tinham fugido, eles retornam e vão criar uma confusão tremenda em Jerusalém, tá bom? Então aqui eles estão se irando contra Jeremias, por ele estar exatamente falando que a cidade seria invadida e o povo seria levado cativo. Olha que eles já tinham sido levados cativos, uma parte lá em 605, tá ok? 597, e vão a terceira em 586. Nabucodonosor estava sitiando novamente Jerusalém, e o faraó veio em socorro de Jerusalém. Aqui já está nos dias do rei Zedequias. Vamos ler Jeremias capítulo 37, versículo 5. Que diz: Contudo o exército de Faraó saiu do Egito. Ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém essa notícia, retiraram-se de Jerusalém. Nós veremos mais à frente que o Faraó, que havia de alguma maneira aqui se comprometido a ajudar Zedequias, fazer uma frente a Nabucodonosor para que ele acabasse por ficar com o tributo que os israelenses pagavam, tá bom? Só que os babilônios fizeram o quê? Eles se retiraram, uma retirada estratégica. Ele está vindo com um exército maior, nós vamos retirar e viremos com um exército maior. E quando ele vier com um exército maior, aí é que será a destruição de Jerusalém, porque ele vai concluir, os israelitas pediram ajuda ao faraó. E o faraó, quando vê o exército maior, ele também vai pular fora, E aí Jerusalém vai ficar nas mãos dos babilônios. Prosseguindo na leitura do livro. A confiança de Zedequias no faraó foi logo abalada pela palavra de Jeremias, que anunciou que os babilônios regressariam, ou seja, eles estão indo para a Babilônia, vão juntar um exército maior, e como nós vimos em tópicos anteriores, nesse caso, o que o imperador babilônio fazia? Bom, se agora vai envolver o exército egípcio também, então ele vai pegar exército de todos os outros povos, até os assírios, ninivitas, aqueles haviam dominado, que era o império dominante antes, e até ninivitas, ele vai juntar todos os povos, sírios, todos que os babilônios dominavam, e falar: nós vamos agora com um grande exército que nós vamos lutar contra Jerusalém e contra os egípcios. E aí o que os egípcios fazem? Eles batem em retirada. E o próprio Jeremias falou: olha, os babilônios retornarão. E Jeremias estava falando para ele o tempo todo: olha, é melhor você se render, porque assim eles não destruirão a cidade. Mas se você não se render, eles destruirão a cidade. Prosseguindo a leitura. Jeremias decidiu ir à região da tribo de Benjamim, e isso causou uma interpretação errada de um capitão, acusando Jeremias de estar indo ao encontro dos caldeus, os babilônios, que são chamados também de caldeus. Vamos ler os versículos 13 e 14, e aí ele vai acabar por ser preso. Então, Jeremias capítulo 37, versículo 13. Estando ele à porta de Benjamim, achava ali um capitão da guarda cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: Tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: Isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Então esses príncipes são aqueles que vão causar aí muitos problemas a Jeremias, porque eles vão acreditar que Jeremias está traindo os
a cidade de Jerusalém, traindo os descendentes de Davi, está indo servir a Nabucodonosor. Mas provavelmente não. Jeremias certamente se dirigia, né, para os termos de Benjamim. Por quê? Porque ele havia comprado uns termos lá que, segundo a lei de Israel, quando um parente queria vender, a primeira pessoa da própria família, né, que tinha direito, da própria tribo, que tinha direito à prioridade na compra. Veja, Jeremias capítulo 32, versículo 8, fala desse terreno que Jeremias, essa área que Jeremias havia adquirido. Olha, veio, pois, a mim Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque este é o direito de herança, e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Então Jeremias disse que iria olhar a terra que ele tinha comprado. Mas como ele já estava profetizando contra o rei, contra a cidade de Jerusalém, eles interpretaram que ele estava, na verdade, traindo a cidade. Esse faraó que veio proteger Israel, mas na verdade não protegeu nada, ele vai aparecer mais à frente, porque, como eu disse, o livro do profeta Jeremias, ele não está numa ordem cronológica. Então, se você abrir em Jeremias capítulo 44, no versículo 30, Jeremias cita até o nome dele. Veja, Jeremias 44, versículo 30. Assim diz Yahvé: eis que eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo e que procurava a sua morte, né? Então, esse cerco, ele deve ter ocorrido em 586, porque a cidade vai ser destruída em 588, né? E quando Nabucodonosor vier agora com o seu exército, que o faraó fugir, não proteger Jerusalém, o cerco vai durar 2 anos, né? E isso então se conclui. Vamos ler Jeremias capítulo 39, versículo 1, que diz, olha: no ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e o cercaram, tá bom? E esse cerco vai durar 2 anos, né? Porque, veja, o versículo 1 foi no ano 9º, né? Aí, no versículo 2, no ano 1/10 de Zedequias, o 10º é o ano 11, né? No 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade, ou seja, conseguiram romper o muro da cidade, tá bom? E aí conseguiram invadir a cidade de Jerusalém. Então, por isso que eu coloquei que deve ter sido no ano 586 a.C. que o faraó está se propondo a ajudar Zedequias, mas na verdade nós vemos que não teve nem batalha. Quando o exército de Nabucodonosor chegou, o faraó fugiu.